Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, o seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Eu sou Felipe Nascimento, nessa semana recebendo Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama, aqui no nosso programa. Gilvan, sempre um prazer falar contigo, a gente já se fala, bastante na nossa programação da BMC, mas no Papo de Dinheiro, primeira vez que eu tô falando contigo e um prazer receber você nessa bancada. Você sabe que para mim é um orgulho, uma oportunidade única, admiração que eu tenho por você, por todo o trabalho que você construiu, pela BMC e por quando eu iniciei minha carreira, você ser ali sempre muito acolhedor. Então eu fico honrado por esse nosso primeiro podcast da história. Primeiro de muitos, talvez, aí a gente vai seguindo, falando bastante, porque assunto é que não falta. Claro, o pessoal já te viu aqui na programação, já sabe quem é Gilvan Bueno, mas queria que você se apresentasse para quem está te vendo pela primeira vez. Rapidamente, quem é Gilvan Bueno? Gilvan Bueno é um grande entusiasta do mercado financeiro, trabalha nele há mais de 15 anos, passando por bancos de investimentos, corretoras, fintechs, se tornou sócio da Orama Investimentos, que acabou de ser adquirida pelo BTG Pactual. É um entusiasta do mercado financeiro, eu defendo ali duas grandes bandeiras, que é basicamente a democratização ao acesso ao mercado financeiro e a proteção ao pequeno investidor e a ideia de cada vez mais tornar acessível com uma comunicação, uma linguagem que possa atrair cada vez mais investidores. Gilvan, você é o gestor educacional, né? E quando a gente se falava antes, você tinha uma empresa que promovia, fomentava a educação, não só a educação financeira, mas a educação como um todo, né, para as pessoas. E como a gente tá num papo de dinheiro aqui, falando de educação financeira, falando de finanças pessoais, queria que você falasse um pouco sobre a importância, né? Como que você avalia a importância, a necessidade da construção, né, da base da educação? A gente tem que pensar a educação olhando o seguinte: como é o Brasil economicamente? Então, o Brasil é um país que os estudos mostram que tem uma grande concentração de renda. Os estudos mostram que 1% dos mais ricos controlam, por exemplo, 90% do capital. E está tudo bem, porque é parte do sistema, foi criado assim. O desafio do Brasil é transformar e distribuir melhor a renda. Só que essa distribuição de renda depende do quê? Do nível de salário que o Brasil oferece. Então o Brasil tem uma coisa chamada armadilha da renda média. O Brasil tem uma grande massa populacional ganhando muito pouco, um salário mínimo. Então, a minha discussão sempre é o seguinte: como é que você consegue melhorar a distribuição de renda no Brasil, ou seja, pagar mais para as pessoas com o modelo atual? Nosso modelo atual não permite. Por quê? Porque o Brasil não tem uma mão de obra qualificada. Então, o Brasil ele depende de ter uma mão de obra qualificada para que ele possa pagar mais. E como é que você melhora a mão de obra qualificada? Aumentando o nível educacional. Mas o Brasil não tem um bom nível educacional para outras esferas. Como assim? As escolas públicas hoje têm um problema. A maioria dos jovens, mostra alguns estudos, não tem aptidão a fazer cálculos, a português. Você tem uma evasão escolar muito grande. Então isso vai criando uma distorção econômica. Então, por que a educação é importante? Porque a educação é o meio que vai permitir que as pessoas possam ganhar mais, que saiam dessa armadilha da renda média e que possam, com mais dinheiro, conseguir investir na sua educação, na aquisição dos seus imóveis e num estudo que permita que ela cada vez mais construa renda, que ela saia de um salário para 5 salários mínimos. Um estudo interessante, o Diese publicou que o salário mínimo deveria ser R$6.000. Mas para o salário mínimo de R$6.000, isso é incompatível com o que nós temos hoje de previdência pública e entre outras coisas. Então, o Brasil, a pessoa física em si, ela tem que entender o seguinte: quanto mais ela estuda, maior serão as suas oportunidades. Porque o Brasil tem carência em matemática, em engenharia, em logística, em tecnologia, por exemplo, programadores. Então, a educação ela vai ser o caminho que vai permitir que o Brasil tenha melhor distribuição de renda e reduza as desigualdades. O problema é que educação não é como fritar pastel, demora-se tempo. Então, você tem em média ali talvez de 4 a 6 anos para conseguir fazer um bom nível educacional. Ô Gilvan, você falou, né, que para distribuir melhor a renda, né, as pessoas precisariam ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, se qualificar mais, e que não dá para ter um salário mínimo ali de R$6.000, não de cima para baixo, né? Não imposto ali pelo governo ou pelas instituições, que a partir de agora vai ser assim. A gente precisa ter um ganho de produtividade.
Como que o Brasil poderia, né, e as pessoas que estão assistindo a gente, né, porque de repente fazer essa movimentação em nível nacional seja um pouco mais difícil do que você fazer no nível você mesmo, né, no nível individual. Como que as pessoas elas se moldam para ser mais produtivo, para ganhar mais, para ir atrás desse salário médio ou salário mínimo mais elevado? Acho que o primeiro princípio é ser incomodado com o que você ganha. Acho que esse é o primeiro princípio. Quando a Louis Vuitton se tornou a empresa mais valiosa da Europa, vendendo bolsas, o presidente fez um comentário que muitas pessoas ficaram muito incomodadas. Ele falou o seguinte: falta ao jovem europeu a ambição do jovem americano. Isso na época foi uma coisa que trouxe ali um desconforto muito grande. Mas por que eu estou fazendo esse comentário? A gente, quando tem ali algumas questões econômicas que nos trazem conforto, então, eu tenho 1.300 para mim está ótimo. Só que a cesta básica custa R$900. Sobra 400 para você ter saúde, educação, transporte. Então, o Brasil ele ficou algum tempo, e a gente entende, tá? Acho que esse modelo de distribuição de renda ele precisa ser pensado, né, da seguinte forma. Quando a gente está no Sudeste, a gente tem ali acesso, enfim. Quando a gente vai para o Nordeste, eu tenho a oportunidade de viver isso, economicamente o Nordeste tem desafios. Baixo IDH em algumas regiões, baixa renda per capita, baixa tecnologia, uma dificuldade de acesso, que talvez a transferência de renda resolva esse problema. Mas a gente talvez precisa criar mecanismos, por exemplo, como que foi feito agora sobre a questão de educação, que fale o seguinte: olha, se você aumenta o seu nível de educação, o seu nível aqui, eu te dou mais renda. Então, acho que a gente foi criando alguns modelos, principalmente o modelo europeu, como alguns destacam aqui, onde você tem essa transferência de renda que as pessoas ficam. E aqui tem um desafio, como eu falo com muito empresariado, estive recentemente em Teresina, olhando alguma coisa de energia eólica, que o rapaz falou assim: olha, eu tenho dificuldade de contratação. Qual a dificuldade? Não, eu vou pagar para esse cara um salário mínimo, na média. E ele ganha, através de uma transferência de renda, R$700, R$800. Então ele não se sente apto a querer trabalhar. Ele fala: não preciso trabalhar, eu tenho uma transferência de renda aqui que me dá R$800, R$700. Eu sobrevivo muito bem. Então, esse incômodo por crescimento, talvez a gente tenha perdido. A gente se confortou em ter pouco, viver com pouco, em aceitar isso. Então, acho que o que falta para a gente, talvez no final do dia, preciso ter uma vontade de expandir, de conseguir, por exemplo, para quem tem filhos, as escolas públicas não vão ser o mecanismo de transformação do seu filho. Você precisa talvez ali se capacitar ou entrar para outras, investir em formações. Eu sei que é difícil para uma dona de casa, mas que você tem ali um comissionamento. Por quê? Porque o seu filho ele tem um desafio da inteligência artificial. Você está vendo, está batendo na porta. Então, se você não conseguir oferecer uma educação para o seu filho, ele vai ter um problema muito grande no futuro. A profissão que você teve de transporte, de serviços gerais, ela não vai existir talvez daqui a algum tempo, daqui 40, 50 anos. Como é que seu filho está preparado para isso? Essa é uma pergunta importante. Então, você tem que olhar para isso e falar: preciso oferecer uma educação melhor para o seu filho. Então, essas discussões são aqui que falam assim: cara, eu tenho que trazer uma renda adicional para isso, eu tenho que conscientizar a família. Existe um filme baseado em fatos reais do Wagner Moura chamado Caminhando nas Nuvens, que foi uma família que saiu do Ceará e veio para o Rio de bicicleta. Foi um exemplo, assim, ele saiu nessa questão de buscar novas oportunidades. A gente vê, por exemplo, alguns povos que saíram, por exemplo, para quem gosta de histórias religiosas, de pessoas que ficaram rodando o deserto atrás, né? Se a gente olha a construção do mundo é o homem saindo em busca de novas oportunidades e novos territórios. Toda a história humana fala sobre isso, né? O caminho de você sair de um ponto para outro. Então, acho que as pessoas hoje precisam buscar essas oportunidades. Mas aí tem uma história interessante, Gilvan, que hoje a gente fala muito, né? Pô, o que você quer tá do outro lado da sua zona de conforto. A zona de conforto é boa, é legal, mas não te leva muito a lugar nenhum, né? E aí o pessoal fala: pô, é papo de coach isso aí, né? Meio que até trazendo um lado meio pejorativo ali. Mas, pelo que você falou aí, os filmes, a trajetória humana,
o crescimento está do outro lado, né? Tá no desconforto, tá em você ser instigado, provocado, contestado e querer se provar e talvez até provar para os outros que você é capaz. Você estava numa caverna escura, estava sentindo fome. Cara, você teve que achar uma solução porque você pescou um peixe. Você tinha duas opções: comer o peixe cru ou tentar bater pedra com pedra, criar uma faísca e trazer o fogo. Mas isso dava muito trabalho. Então ele poderia se confortar em bater as pedras e botar a faísca. Mas de repente ele fala o seguinte: não, eu posso criar aqui um mecanismo para isso ser mais rápido. Então se a gente olha o ser humano, a evolução do ser humano com a relação com o fogo, que é um artifício tão importante, ao longo do tempo o homem ficou extremamente incomodado com o fogo e a forma de utilização. E esse incômodo de achar novas formas de criar o fogo fez o desenvolvimento humano. Então, se alguém, na sua infinita sabedoria, se confortasse em bater duas pedras e não pensar em novas soluções, nós não estaríamos aqui. Então, o crescimento humano, ele partiu da predisposição de alguém achar que aquele conforto daquela hora poderia ser melhorado. Então, essa melhoria contínua parece papo de coaching, mas ela é importante até para o seu corpo, né? Se o seu corpo não tiver uma melhora contínua, você cria gordura localizada, seu percentual de gordura fica alto. E você cria problemas cardiovasculares. Então, o desenvolvimento está até no nosso corpo. Ô, Gilvan, interessante você falar isso, né? E até mesmo de repente, você levantou uma bola aí de um comodismo, de uma percepção, até mesmo já pregada bastante, de um minimalismo, né? As pessoas, não preciso de muito, não preciso de várias coisas. Você vê alguma questão geracional nisso? Nossos pais acabaram tendo a necessidade de se movimentar mais, não apenas fisicamente, mas teve a necessidade de se movimentar mais, buscar mais, construir, trabalhar mais do que a geração agora, que acaba ficando um pouco mais acomodada, e talvez seja esse impacto e acabe trazendo esse impacto nas gerações futuras. Eu vou olhar para a nossa audiência e te perguntar: você quer a fórmula pronta do sucesso, de ganhar dinheiro? As pessoas querem isso, né? As pessoas querem fórmula pronta nessa geração atual. Quando a gente faz um estudo geracional, e eu gosto sempre de partir do primeiro, para mim, eu sempre gosto de falar nessas minhas apresentações, que o primeiro ponto de tudo é a criação da inflação. Para mim, o mundo ele passa por uma transformação com a criação da inflação. Então, quem nasceu no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que é o Baby Boomer, que é o que acumulou mais dinheiro, porque não teve um problema inflacionário, para quem gosta de história, vale aqui refrisar, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os governos tiraram a paridade de ouro e você pôde imprimir dinheiro de maneira abundante. Então, você tem os Baby Boomers, que foram que atravessaram esse período, então eles conseguiram construir riqueza. Logo em seguida, você tem a geração que viveu os anos 60 até os 80. Os anos 80 você teve ali os períodos inflacionários, principalmente na parte sul-americana. Depois você teve a chegada da internet e depois você teve a vida com a internet. E hoje você tem o Creator Economy, que são as pessoas que querem viver através do Creator Economy vendendo nas suas redes sociais. Quando a gente faz esse desenho histórico, essa geração agora ela compra a fórmula pronta do sucesso. A de 40 falava o seguinte: eu tenho que criar riqueza. A dos anos 60 falava do old stock, eu quero ser livre, eu quero ter uma outra proposta, tanto que foi a geração que conviveu com a AIDS, né? O mundo com liberdade, né? Que começou nos anos 80 a chegada da AIDS e que veio em 85 a chegada de ter os contraconceptivos, a camisinha, porque você tinha que ensinar a população a ter um sexo com segurança. Nos anos 90, o Bill Gates senta num programa como o nosso e fala: olha, a internet vai mudar o mundo. O David Letterman fala por ele assim: não, o que é isso? Faz uma piada. Hoje eu vejo o David Letterman num grande rede de streaming, porque ele entrou pro streaming. O que eu quero te dizer é que a nossa geração atual, ela já chegou ao seguinte: ela não precisa fazer conta, ela tem um HP12C, ela não precisa estudar um idioma, ela põe a Amazon e a Amazon faz para ela ali, a Alexa uma leitura, ou o Google fala para ela uma outra língua. Aí existe uma fórmula pronta, você não precisa dedicar muitas horas. Você quer fazer um texto? Vai na inteligência artificial. Então, por essa construção de pouco esforço para alto resultado, a gente ficou preguiçoso intelectualmente. Nós somos preguiçosos intelectualmente, a gente não quer pensar tanto, a leitura não é algo tão importante. Então, acho que a geração atual, com muito respeito à licença poética que eu quero dizer, a gente tem uma fórmula pronta de tudo, de dedicar poucas horas para ter o sucesso. Então,
as pessoas não querem mais se dedicar tanto, né? Não precisa, já está tudo pronto. Mas tem desconforto, né, Gilvan? Uma hora um desconforto, um pensamento, uma reflexão, uma realidade bate na porta. E aí dá a importância de buscar o conforto no desconforto, ou buscar o crescimento por meio do desconforto, né? Uma hora isso vai chegar, vai bater na nossa porta. E aí a nossa discussão, talvez, né? O desconforto da geração atual não seja o mesmo desconforto da geração anterior, são novos desconfortos e aí que entra um crescimento, uma progressão, algo que as inovações, né, surgem a partir desse modelo também. Aqui a gente tem que falar de um estudo que saiu recente, que os baby boomers, eles tiveram coisas incríveis. Eles tiveram preço de ações muito baixo. Eles compraram ações, por exemplo, o Warren Buffett comprou a ação da Coca-Cola a 81 centavos de dólar. Alguém comprou Apple a 4 dólares. Alguém comprou ações da Tesla muito baixa. Então, esse estudo mostrou o seguinte, ele foi publicado na Bloomberg, ele mostrou que a geração Millennium, a geração que nós estamos falando atualmente, ela é a geração que economicamente pegou as piores concepções econômicas. Ela pegou uma alta inflação, ela pegou o dinheiro, por exemplo, juros altos nos Estados Unidos, que inviabiliza as startups. Então, se eu sou da geração 2000, se eu tinha 20 anos em 2000, eu peguei juros negativos nos Estados Unidos. Então isso me deu um poder muito grande. Será que a gente vai conseguir construir um novo Jeff Bezos, um novo Bill Gates, um novo Michael Dell, que é a biografia que eu estou lendo atualmente? Não vai ser mais difícil, porque o dinheiro é mais caro, a inflação é mais alta, os juros já são mais fortes e algumas startups quebraram. Então, para fazer investimento de startup de garagem, eu vou exigir mais informações. Então, a geração milênio, ela não pega a mesma razão econômica de quem é a geração X, geração Y. Então, ele vai ter maior dificuldade de criar riqueza. E ele vai criar menos riqueza e vai depender cada vez mais do Estado. Só que o Estado gasta 80% do seu PIB, da sua arrecadação atualmente, com serviços sociais. Pensa o seguinte, a gente está vivendo os Estados Unidos com a relação dívida-PIB de 130 do PIB. E isso inviabiliza muitos investimentos. Então, a gente tem uma geração que hoje tem desafios econômicos, talvez que ela não pense. Ela não vai conseguir viver de renda como alguém que é baby boomer conseguiu viver. Gilvan, nesse sentido ainda, né? É até interessante você falar dessas coisas que tá cheio de meme na internet, né? Na época dos meus pais, né? Vou comprar uma casa de 1 quarteirão, vou comprar uma casa gigante. Na minha época, tem que comprar um Starbucks aqui, que é o que dá para comprar com dinheiro. Era mais fácil, ou pelo menos nessa percepção que a gente está trazendo aqui do incômodo, do desconforto, das pessoas buscarem coisas, né, e buscarem se aventurarem mais, de repente correrem mais risco. Se bem que hoje a gente fala de risco, né, principalmente no mercado, fala bastante sobre isso. Eu queria fazer paralelos, né, com a sua história. Os riscos, talvez, que você tomou, essa sensação de desconforto para sair, né, do ponto A que você estava lá anos e anos atrás, como você muito bem conta na sua história, de garçom a sócio da Orama. O que mudou na chave, né? Você olhava para trás, você olhava para frente. O que foi essa mudança aí, em todo esse contexto que a gente está conversando? A vontade de viver cria o herói, né? Quando a gente olha os filmes de ação, as histórias... Basicamente, eu tinha que sobreviver. Então, com 11 anos eu perdi a minha mãe, comecei a vender picolé, comecei a vender jornal, lata velha, passar algumas necessidades, não ter muitas questões alimentícias em casa, e começar a ter que trabalhar com 11 anos para sustentar a casa. Com 15 anos eu venho para o Rio de Janeiro, sem nenhum familiar, e tenho que pagar as contas. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tia, não tem ninguém que vai dar ali o dinheiro. Isso me lembra uma frase, não sei quem disse, que tinha uma guerra, chegaram o navio na praia, o capitão falou, desceram todos, bote fogo no navio. Aí o cara falou, mas a gente não vai voltar? A gente não tem opção de voltar. Ou a gente ganha, ou a gente ganha. Então uma parte da minha vida era isso, assim, eu não tinha para onde voltar, eu não tinha a quem recorrer. Então o trabalho era mais difícil, porque assim, eu tinha que, no final do dia, resolver. Às vezes, quando a gente tem... E aqui cada um tem sua história, mas se eu tivesse o conforto de voltar e bater na porta da casa dos meus pais ou de um familiar e falar, me ajuda, eu talvez não teria feito metade do que eu fiz.
Então, se a gente fosse pensar na minha história, eu já nasci dentro do risco. O risco de existir. E dentro do risco de existir, você tem que tomar algumas decisões. Decisões que você, às vezes, vai ser desconfortável. Então, acho que a minha história, ela nasce já dentro de um risco. Então, essa minha predisposição a tomar risco, a ter decisões ousadas, a desafiar o status quo, a não aceitar que não é possível, ela me moldou bastante. Então, as dificuldades da minha vida construíram o meu modus operandi. Então, talvez se eu não tivesse tido isso, se a minha mãe, na sua infinita beleza, estivesse viva junto com a minha avó, eu teria um garoto mimado que qualquer coisa que acontecesse, eu falava, mãe, vó, me ajuda, porque eu não sei fazer. Então, acho que eu tenho que agradecer muitas pessoas, eu não cheguei até aqui sozinho, muitas pessoas me ajudaram, me acolheram, me deram comida, afeto, carinho, da maneira que podiam, e o resto foi, cara, preciso estar aqui, preciso sobreviver. Nessa trajetória, nesse pensamento, teve momentos de lucidez e não necessariamente só de preciso sobreviver, e aí você vai trilhando o caminho que você está trilhando. Teve um momento de parar, pensar, falar, bom, hoje eu não sou essa mão de obra qualificada que merece ganhar mais, então eu preciso fazer esse movimento, ou foi caminhando e conquistando as coisas durante o caminho, sem ter momentos de reflexão, momentos de projeção? Como é que foi esse caminho aí? Porque eu acho que é importante a gente pensar nisso, Gilvan, principalmente quando a gente fala de educação financeira, e você fala assim, você tem que ter a consciência de que você precisa chegar além, você precisa tomar decisões, inclusive fora da zona de conforto, para chegar em algum lugar, né? Às vezes não é muito pensado, às vezes é caminhando que você caminha, mas teve esses momentos, e como que foram, e momentos de parar, pensar, refletir, traçar meta, chegar no objetivo? Ótima pergunta. Durante uma boa parte da minha vida eu vivi perdido. Eu queria falar um discurso que eu escuto todo dia do Denzel Washington. Eu adoro esse discurso. Ele fala: Don't confuse movement with progress. Que as pessoas têm uma predisposição a confundir movimento com progresso. Movimento não é progresso. E alguma parte da minha vida eu fiquei muito no movimento de sobrevivência. Eu era um jovem de 15 anos, então eu quis ser jogador, eu quis ser da Marinha, não consegui. Aí eu quis ser jogador de futebol, não consegui. Eu quis ser enxadrista, não consegui. Aí eu virei garçom. Aí eu demorei muito até encontrar um plano estratégico. Só aos 27 anos, 25 para 27 anos, eu não sei te dizer o turning point que isso acontece, mas ali eu começo a ter um desenho de progresso. Então eu fiquei 12 anos. Eu queria fazer uma licença poética, eu li agora uma biografia, estou até criando agora um clube do livro do Gilvan, pode ir nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eu viajei para a África e fiquei 15 dias em viagem, e eu li 2 biografias em 15 dias, fiquei consumido, uma que foi a do LeBron James e outra que foi a da André Agassi. Eu queria recomendar muito que você que está do outro lado lesse muito a biografia do André Agassi, que eu me identifico com o André Agassi. Para te responder, eu queria só fazer essa correlação. André Agassi se tornou profissional aos 16 anos e só foi ganhar o primeiro Grand Slam aos 22 anos. E só aos 30 ele teve maturidade de um atleta. Isso é incrível, né? Por que eu tô falando essa correlação? Porque só aos 27 anos eu fui ganhar um plano estratégico. E isso é importante dizer por quê? Porque as pessoas às vezes elas ficam numa pressa, numa ansiedade de fazer o primeiro milhão, de conquistar a independência financeira. Os grandes executivos, eles só começaram a ganhar dinheiro mesmo a partir dos 45. Alguém vendeu que o sonho americano tinha que se tornar milionário aos 30 anos. Isso está errado. Porque você cria uma ansiedade, uma competição que não faz sentido. As pessoas não criam laços. Então, por exemplo, Warren Buffett, ele só começou a fazer a fortuna dele depois dos 50 anos. Vários estudos mostram isso. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, as pessoas querem ter resposta muito rápida aos 18 anos. Né? E aqui volto para aquele livro que eu gosto sempre de citar. Quantas horas tem o sucesso? O sucesso, segundo diz Malcolm Gladwell em Outliers, tem 10 mil horas. 10 mil horas são 10 anos. Então, essa projeção, essa maturidade de entender um plano estratégico demora, em média, 10 anos. As pessoas não vão achar ela aos 18, 19, aos 20. Isso é incrível. E é até interessante, né? Você falou, a maioria dos milionários
tem já uma maturidade, né? E são poucos os que construíram algo antes. Eu estava até vendo uma entrevista do Zuckerberg recentemente, do Mark Zuckerberg, dono da Meta. É fora da curva, jovem bilionário. E ele falou, não, mas o Facebook não foi a primeira coisa que eu criei. Eu criei aplicativo, eu criei um monte de coisa que deu errado antes de eu chegar lá. E nessa perspectiva das 10 mil horas, até para quem está nos assistindo e olhando e falando, puxa, talvez eu ainda não cheguei lá, mas já tenho uma idade, já tá igual eu, perto dos 40, né? Igual você, um pouco mais longe dos 40 para baixo, né? 20 e poucos anos, Gilvan. Mas 10 mil horas são 10 anos. Se você tá com 30, 40 anos, daqui 10 anos você ainda vai estar tranquilo, até para mudar de carreira, mudar de profissão, buscar alguma coisa diferente que vá te levar até onde você quer chegar, né? Então, também não se iniba. Que tem de história de gente cursando faculdade com 50, 60 anos, também não tá no gibi. Queria convidar a nossa audiência para pesquisar o fundador do iFood. A iFood é uma rede que atende hoje mais de 80 milhões de pessoas, tem infinitos, milhares de entregadores, é liderado pelo Fabrício. Fabrício, antes de tentar fazer o iFood, falhou em alguns projetos e criou um negócio sem precedentes. É um brasileiro, um baiano, né? O dono do iFood não é um cara gringo. Isso é incrível, é uma produção nacional que faz um desafio incrível, logístico, que ajuda um ecossistema. E eu sempre eu tenho a oportunidade de olhá-lo em alguns encontros, eu fico no canto admirando e falo assim, cara, o cara errou, né? Ele fracassou para fazer aquele negócio. Então, você mostra o fundador do iFood, que tem um market share muito representativo, ele falhou e criou um negócio. Então, às vezes eu converso com a minha filha mais velha, eu tenho 2 filhas, a de 21 anos, ela fica muito chateada. Um beijo, meu amor, para você, que você tá aí vendo, papai te ama. E ela fala, pai, mas eu não gosto de errar. Mas eu falo, errar é parte do processo. Você vai ter que errar. É inconcebível você não errar. A diferença é o tamanho do erro e a segunda variável que Einstein disse, não repita o erro. Mas errar faz parte do processo. As consequências do erro também. Até no papo de dinheiro, né? Assim, atira a primeira pedra quem não fez uma compra por impulso. Você vai cometer esse erro. Isso vai acontecer. A diferença é que a próxima compra do impulso você tem que saber o custo dela. Então, as pessoas errar no processo de educação financeira faz sentido, se endividar, ter o nome no Serasa. Para quem vem de uma realidade de poucos recursos, ter o nome do Serasa vai ser uma variável que acontece. Donald Trump, bilionário, presidente dos Estados Unidos, dono de uma série de questões, é processado por ter um problema. Então, as pessoas vão errar. Você pode olhar quem tem de uma família de poucos recursos, ele vai ter o nome do Serasa. A grande diferença é, você vai continuar com o seu nome no Serasa ou você vai criar um plano para aumentar a sua renda e sair do nome do Serasa e conseguir oferecer um futuro melhor para os seus familiares? Essa é a grande pergunta. Então não se martirize se você está com o nome no Serasa, se você atrasou, se deixou de pagar alguém. A diferença é, você quer sair desse negócio? Você quer mudar isso? Para mim esse é o grande ponto. Show de bola. Gilvan Bueno, o papo tá bom, eu preciso fazer um rápido intervalo aqui. A gente falou de muita coisa, né? Falou de empreendedorismo, falou de papo de dinheiro, falou de gestão financeira, falou da história do grande Gilvan Bueno. E claro, depois do intervalo a gente tem mais conversa aqui, tem mais papo de dinheiro com o Gilvan Bueno. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu programa, seu podcast de educação financeira e finanças pessoais. Hoje eu estou recebendo aqui com grande alegria Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. A gente no primeiro bloco estava falando muito sobre a questão de distribuir melhor a renda, de pagar melhor as pessoas, de usar o desconforto para um crescimento, seja profissional, seja pessoal. E uma das últimas coisas que você falou, Gilvan, no bloco, foi justamente sobre toda essa situação que a gente está vendo de usar, né, o erro ao seu favor, de você aprender com o erro, de você aprender com algumas circunstâncias que acontecem na vida para te alçar a novos caminhos, a novas oportunidades, a novas possibilidades. Quando a gente fala de grana, quando a gente fala de dinheiro,
especificamente aqui no nosso Papo de Dinheiro, tem alguns erros que acabam tirando você do jogo. Você até falou, né? Você vai entrar no Serasa, o problema é que você quer sair do Serasa. Como criar, né, essa casca, como criar esse inconformismo de estar num game que não tá te levando a lugar nenhum e aprender com os seus erros, né? Aprender com, de repente, um erro que não te tire do game, porque se tirar do game já era, você vai estar encrencado por muito e muito tempo. Como lida com isso, né? Na questão da educação mesmo, né? Porque, às vezes, o erro, você não tem a maturidade, o conhecimento, o discernimento para saber, putz, errei e foi aqui que eu errei. Às vezes você precisa de alguém de fora, dando uma cutucada, olhando, falando, né? E muitas vezes a gente não ouve o que os outros dizem a nosso respeito, a gente prefere ficar de fora. Nesse contexto educacional, de ter uma figura de um professor, de um mentor, de alguém que você confie para te apontar os caminhos ou apontar alguns erros que você cometeu, a importância disso e como você avalia, né, essa situação assim ao longo da trajetória, ao longo do seu dia a dia como gestor educacional. Vou contar um erro que eu fiz na minha carreira. Recentemente eu estive em Recife, fui convidado para fazer uma palestra. Foi minha primeira palestra no Nordeste. E tive a oportunidade de conhecer a Luiz Barsi, o Felipe Miranda, pessoas que eu tenho admiração. E em algum momento a gente pensa que é autossuficiente. Eu sou autossuficiente, eu consigo resolver sozinho. E eu achava assim, não, eu tenho uma fórmula que me trouxe até aqui. Essa fórmula é incrível. Eu sou o Gilvan, faço isso, faço aquilo. Mas eu percebi que estava faltando alguns componentes na minha trajetória. Eu chamo de aceleradores do crescimento. Às vezes você tem um carro, mas que o motor não tem uma combustão boa, então o seu arranque, a sua constância, o seu consumo de gasolina, às vezes é maior para você percorrer um percurso e você não pensa, por que eu estou consumindo mais gasolina para fazer esse percurso? Você tem que ir no mecânico. Você tem que ir numa empresa especializada em melhorar a sua performance. E essa analogia conta o seguinte, eu estava nessa palestra e eu percebi que eu precisava de um mentor para me levar para isso. Eu precisava compartilhar as minhas dores com essa pessoa. Então, cara, foi incrível ver o Felipe Miranda ali conversando, trocando uma conversa com ele. Foi incrível ouvir a Luiz Barsi falando dos desafios, falando da admiração que ela tem pelo pai. Foi incrível ver essas pessoas e saber que elas são pessoas que eu admiro e que têm dores. Que elas têm que ter uma pessoa mais inteligente do que elas para mentorá-las. Às vezes no Brasil nós criamos o arquétipo de que ter um coach é um problema. Ter um coach não é um problema. Os grandes jogadores, os grandes empresários têm alguém que os guia. Então acho que o meu erro de carreira foi demorar e falar assim, preciso de ajuda. Me dê uma mentoria, ou às vezes pagar para isso. Então eu queria melhorar minha performance, eu não queria pagar. Não, me dá um conselho aí, Felipe. Cara, depois desse encontro, os últimos 3 meses, o meu nível de produtividade, meu nível de entrega acelerou quase 300%. Por quê? O meu mindset, a forma de pensar algumas coisas está muito mais acelerada. Por quê? Porque eu me cerquei de profissionais, de pessoas que são melhores do que eu, que tiveram essas dores e que falam assim, isso é um erro que você está fazendo? Muda, vai mudar a sua performance. Então, esse evento para mim é um divisor de águas e entender que eu preciso de ajuda e entender que, por exemplo, que ter terapia não me deixa ser fraco. E às vezes a gente tem um preconceito, não faço terapia, que terapia é coisa de fraco. Não, terapia é importantíssimo. Shanti Jun disse em Arte da Guerra, você só vai vencer uma batalha se você conhece a você mesmo e o seu inimigo. Então se você não conhece a você mesmo, a batalha fica mais difícil. Bem mais difícil, né? Até porque muitos inimigos são internos, né, Gilvan? Esses são os piores. E inimigo interno, você tem que se matar um pouco por dentro para conseguir dar espaço para as coisas boas. Gilvan, falamos de vida, falamos de trajetória, queria falar um pouquinho mais sobre esse papel, né? Você citou 2 pontos importantes lá no comecinho da nossa conversa, que Gilvan Bueno busca a democratização do mercado e a proteção do pequeno investidor, né, por meio da educação. Em que nível você acha que a gente está hoje, né, olhando para Gilvan Bueno alguns anos mais novo, que começou essa trajetória, que começou a ter essa percepção de querer levar esse tipo de conhecimento para o Gilvan hoje,
que nível que a gente está nesses quesitos, nesses segmentos, né, de democratizar o mercado para as pessoas terem um pouco mais acesso, para as pessoas buscarem mais o mercado de capitais e também essa parte aí da proteção ao pequeno investidor. Então a gente olha o mercado hoje, né, com algumas coisas acontecendo, fala, o pequeno investidor está perdido, né, não consegue sobreviver em meio a tantos tubarões, né, ficar apanhando de lá para cá, daqui para lá. Mas como que está, né, essa busca, como que está esse trabalho que você está fazendo? Se olhar para trás hoje, evoluímos, claro, temos ainda a evoluir, mas como é que está essa situação? Acho que esse é um comentário que eu faço de maneira muito repetida. Nós criamos um plano econômico tão bonito. O que é o Plano Real? Eu sou um grande admirador de como é que ele foi pensado, a forma. 30 anos agora em 2024. Hein, 30 anos. Eu tive a oportunidade de ir na Argentina e tive a oportunidade de ir no continente africano e também fui na Europa. É impressionante olhar esses lugares pelo ponto de vista inflacionário. São países lindos, mas que têm uma moeda super desvalorizada. Então, quando a gente olha o Plano Real, ele trouxe uma beleza, o poder econômico, o dólar 1 para 1. Você conseguir fazer um financiamento imobiliário é algo sem precedentes no Brasil, que as pessoas não conseguem entender. Você ter uma economia que te permita comprar uma casa financiada em 30 anos, você conseguir adquirir um carro financiado, você ir no mercado e perceber que os preços não dispararam, que a sua moeda não perdeu 100% de valor em um ano. Nós estamos falando de Argentina. Qual o problema disso? Nós nos distanciamos de ensinar a educação financeira. Eu digo nós, enquanto sociedade civil, enquanto governo, enquanto entidade de classes, a gente não se preocupou em ensinar o endividamento. E 30 anos após o Plano Real, qual é a dor que nós temos? Uma população 77% endividada por cheque especial e cartão de crédito, que são os dois grandes vilões. A dívida média das pessoas é R$ 4.500, dados do Serasa. Se a gente junta R$ 4.500 mais 1.400, que é o salário mínimo, estamos chegando em 5.900, que bate com o que eu te afirmei anteriormente, que o salário mínimo ideal deveria ser R$6.000. Legal, bacana. Então o nosso desafio para o crescimento é pegar os próximos 30 anos, injetar uma quantidade absurda de energia e vontade genuína de ensinar educação financeira para as escolas públicas, privadas, para fazer um trabalho que o Raimundo Magliano Neto, que foi presidente da B3, fez, que é democratizar o acesso, reduzir taxas, abrir portas, mudar a legislação para permitir que a gente possa ter mais empreendedores utilizando o mercado de capitais. Por que isso é importante? Vamos olhar Taiwan, vamos olhar China, vamos olhar Singapura, vamos olhar uma parte do leste europeu. Como esses países conseguiram se desenvolver de maneira tão rápida? Investindo em educação, mudando a sua legislação para que nós pudéssemos ter mais empreendedores utilizando o mercado de capitais, tirando as barreiras, tirando a burocracia. Esse é um ano tão feliz que nós estamos fazendo a reforma tributária, que demorou 30 anos. O IVA, eu fui em Angola é IVA. Em Angola nós temos IVA, o Brasil não tem IVA. Então a gente está fazendo uma mudança importante, mas eu acho que os próximos 30 anos a gente tem que fazer quebrar barreiras, mudar a legislação, aumentar o empreendedorismo via o mercado de capitais, levar a educação financeira, promover essa discussão, trazer o empreendedorismo cada vez mais próximo da população para a gente mudar o Brasil. Se a gente demorar para fazer isso, cada ano que se perde são 5 lá na frente. Pois se falar 30 anos, né, essa geração, né, de mudança da perspectiva em relação à educação, se tivesse feito alguma coisa lá no Plano Real, hoje a gente começaria a colher alguns frutos, né? Mas, né, como dizem, Gilvan, melhor tempo para plantar árvore foi 20 anos atrás. Maravilhoso. O segundo melhor tempo é hoje, porque não dá mais para esperar. Eu também não posso ser tão leviano, até eu adoro ali algumas pessoas que pensaram o Plano Real, o Gustavo, enfim. Os desafios eram muitos. Sim. Nós não podemos ser hipócritas aqui e falar, nossa, você tinha que pensar em educação financeira. Fernando Henrique Cardoso, ele pensa em 2001, quando ele cria, por exemplo, o Tesouro Direto, que foi uma forma dele estimular. Mas a gente teve também o problema inflacionário nos anos 90, mas acho que a gente, no meio do caminho, a gente permitiu que a sustentação econômica fosse com um produto que cobrava 400% ao ano. Em algum momento, nós somos coniventes. Aqui eu queria muito mandar um abraço
muito carinhoso para o Ilan Goldfan, que começa a mudar a história do sistema financeiro brasileiro com uma mudança de regulamentação que permite a criação das fintechs. Então, a gente vê que as fintechs otimizaram, bancarizaram o país. Eu tive em Angola e 65% da população angolana não tem acesso à internet. O trabalho de bancarização é muito difícil, então a tecnologia vai ser o grande amigo dessa democratização. Gilvan, provocação agora, né? A gente só tava papo de amigo, brincadeira. Provocação agora. Você falou no começo lá desses programas, e não é só no Brasil, a gente está vendo no mundo inteiro esse programa de transferência de renda, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, principalmente depois da pandemia, as pessoas precisaram ser amparadas pelos governos, e aí é difícil desmamar, é difícil de tirar. E está tendo uma discussão muito forte sobre o impacto de programas de transferência versus talvez o impacto de programas de estímulo ao empreendedorismo, de investimentos de longo prazo, microcrédito ou investimento em infraestrutura, especificamente aqui no Brasil. Se tirar um pouquinho daqui e puser um pouquinho ali, não vai dar um up no Brasil no longo prazo? Tira um pouco. É difícil falar isso, mas tira um pouco da transferência de renda, né? Desmama um pouco desses recursos e faz investimentos mais de longo prazo, infraestruturas, que vão dar frutos importantes lá na frente. É difícil fazer uma movimentação dessa, Gilvan? Ou é o ideal fazer uma movimentação dessa, na sua visão? Cara, pergunta ótima, muito boa. No final, a tradução é: como fazer o país crescer por próprias pernas? Essa é a pergunta. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente tem um país que nasce com um problema inflacionário. O Brasil, né, ele nasce com um problema inflacionário. Ali teve a crise do café, você veio passando por várias crises. O endividamento, a gente deu um default em 87. Nosso vizinho também deu vários defaults. Então, assim, a grande questão é: qual é o modelo econômico que nós iremos utilizar para o país crescer? É um PPP, uma parceria pública-privada? Parece que está se desenhando para isso. É uma economia mais mercado? É uma economia que é mercado, mas também é Estado? Eu acho que o Fernando Henrique ele comenta no livro dele que o maior desafio do Brasil foi criar a reeleição. O Fernando Henrique faz esse comentário, ele é público e notório. E por que isso é um problema? Porque alguns candidatos eles já entram pensando na reeleição. E a gente não tem, por exemplo, um grande plano diretor para os próximos 30 anos. A gente tem uma política para 4 anos. Só que essa política de 4 anos, na verdade, são 2 anos. Você tem 2 anos para fazer política. E depois você se candidata a fazer sua reeleição. Mas qual é o plano do Brasil para os próximos 30 anos? Onde ele vai investir? Quanto do PIB ele vai investir? E o próximo governo ele vai continuar dando esse crescimento? Porque eu preciso de voto. Em anos eleitorais, não aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, eu promovo uma distribuição de renda, de recursos. A Argentina, por exemplo, tirou a tributação em uma grande faixa salarial no ano da eleição. O Milei ele entra agora fazendo uma série de mudanças estruturais para desconstruir uma Argentina que dependia do Estado. Acho que ali tem uma resposta. Até o Gustavo Franco escreveu um ótimo artigo sobre isso. Acho que o Milei, acho que é legal falar sobre isso. É interessante olhar o Milei, como ele vai fazer para tirar a Argentina de um país dependente do Estado. Acho que ali tem um exemplo que vai ser, pode escutar, uma referência, positiva ou não, a história vai dizer, para como tirar um Estado, um país que dependia basicamente do Estado, de uma dependência do Estado, para se tornar uma economia mais mercado. Acho que a minha resposta é o seguinte: será que o plano do Milei vai dar certo? Será que as medidas do Milei são as melhores para a construção? Porque ele é o primeiro cara no mundo moderno que tira o poder do Estado para levar uma economia de mercado. Acho que a resposta é ali. Acho que as medidas dele vai ser referência para o futuro. Boa. Ô, Gilvan, estamos encaminhando aqui para a reta final do nosso programa, do nosso papo de dinheiro aqui. Queria falar um pouquinho sobre futuro, né? Você, enquanto gestor educacional, mirando nessa necessidade do mercado de ter
mais proteção, de ter mais democratização, das pessoas entenderem melhor como funciona e capturarem esse movimento para poderem se sentirem talvez até desconfortáveis para buscar novos voos, novos ares daqui para frente, né? Fala um pouquinho, planos, o que você está fazendo, o que você pretende fazer aí, ou continuar fazendo para levar essa mensagem, levar essa palavra aí para o pessoal. Primeiro eu tenho que vir na BMC mais vezes. Isso aí a mensagem está garantida. Então isso já está... 50% dos problemas já acabaram. Pronto. Segundo, eu estou num período de closing. O BTG Pactual, instituição que eu trabalhei 5 anos, que eu tenho um profundo carinho e amor, adquiriu a minha instituição. Então tem que esperar esse closing. Até lá eu não consigo te dizer. Esperar como é que vai ser essa transição, enfim. Feliz, animado, rever amigos, abraçar as pessoas que me formaram, né? Minha carreira ela tem uma divisão muito importante, BTG antes BTG. Agradecer muito a Orama, que foi a instituição que eu tenho muito carinho, ao meu CEO, o Habib, a Rafaela Nissenbaum, a Selma Nissenbaum, e dizer que continuar trabalhando nos 2 pilares que eu sempre defendo, né? Democratização do acesso e proteção do pequeno investidor. Queria dar uma dica que vale muito. A gente sabe que o mundo passa agora pela COP30, a gente vai ter o G20 esse ano, então eu estou olhando para 3 grandes nichos agora em termos educacionais. Vou estar fazendo um MBA de finanças sustentáveis numa instituição de ensino, mostrando o que as principais estruturas que o mercado sustentável utiliza no mercado de capitais, por exemplo, Blend Finance, mostrando, por exemplo, as empresas do agronegócio, as empresas que estão dentro da infraestrutura, quais são os modelos. A gente teve agora a mudança da legislação na lei das empresas, na mudança das debêntures de infraestrutura, que ninguém está falando. Acho que o meu papel agora é cada vez mais desbravar as oportunidades para empreender através do mercado de capitais, utilizando as minhas redes. Então, acho que esse é o meu principal desafio agora até esse closing. Perfeito. Gilvan Bueno, agradeço muito esse papo, sempre muito bom poder recebê-lo aqui na nossa programação, nos estúdios, nos podcasts, sempre uma aula poder conversar contigo. E deixa um recado final aí para o pessoal, com foco num papo de dinheiro, olho no olho, e aí, pro pessoal ficar um pouquinho desconfortável também, vai, Gilvan? Só eu provoco, dá uma provocada aí também, vai. Acho que aqui tem um ponto importante. Se você não fizer nada, você vai cair no INSS ganhando um salário mínimo. Tome riscos, assuma compromissos que façam você crescer. Existe dívida boa e dívida ruim. Façam dívidas boas, ou seja, adquira maquinários, invista em educação, invista em você desenvolver comunicação, vendas, networking, processo decisório. Eu acho que assim, corra riscos calculados que te permitam se desenvolver para você não depender do plano de 35 anos do INSS. Será que a gente chega lá, Gilvan? Talvez nós sim, né? É melhor chamar o comercial. É melhor chamar o comercial. Gilvan, obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigado pelo carinho, por esse espaço, por sempre me acolher e defender minhas ideias. É isso aí, sempre muito bem-vindo. Falei aqui com o Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama, um papo muito bacana, muito elucidativo com o grande Gilvan Bueno. Claro, você sabe, papo de dinheiro todas as semanas aqui na BMC News, trazendo convidados, trazendo conversas sobre dinheiro, educação financeira, sobre finanças pessoais, para te ajudar aí a construir, né, a sua vida financeira, a tomar sempre as melhores decisões em relação ao seu dinheiro. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta, semana que vem tem mais papo de dinheiro na nossa programação. Então, forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.